Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Eu sou o pesquisador Marcos Lopes. O Evangelho conforme escreveu São Mateus, capítulo 10, versículo 22, está escrito o seguinte: Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Todos odiarão vocês por minha causa, disse o Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu estou vestido de preto, com essa camisa preta, em sinal de tristeza pelas informações que eu obtive ao ler um livro. É realmente assim estonteante nós vermos cristãos evangélicos que se dizem ser progressistas, ou seja, de esquerda, né? Contanto que o seu símbolo maior, o seu país, né, master, de onde veio isso, a União Soviética, está sendo feito pesquisas e descobrindo que pelo menos 12 milhões de cristãos foram mortos pela União Soviética. Isso é um estudo ainda em andamento, mas a somatória chega a esses números, ok? Alguém pode pensar, mas isso daí é mirabolante, né? Isso daí é ideia de pessoal de direita, isso aí é ideia de do pessoal conservador. Mas a grande verdade é que existem testemunhas oculares de que o comunismo nunca fez bem ao planeta Terra. Ou seja, é um sistema usado por Satanás, os seus demônios, para iludir o ser humano com propostas de igualitarismo, com igualdade. E toda essa historinha aí que nós já conhecemos tão bem. Ok? Mas a grande verdade, senhores, é que os rastros históricos deixados pelo comunismo é algo assim que deixa a gente impressionado como é que ainda existe pessoas inteligentes que ainda defendem esse tipo de coisa. Eu tenho aqui um relatório, certo? Um relatório feito por duas pessoas que vivenciaram o que o comunismo fez na Coreia do Norte. Para quem não sabe, a Coreia do Norte, no início do século XX, passou por um avivamento cristão, a ponto de sua capital, Pyongyang, ser considerado a Jerusalém do Oriente. Mais de 300 mil cristãos existiam naquela nação e que adoravam o Senhor Jesus Cristo, que louvavam o Senhor, cantavam hinos em adoração ao Deus Todo-Poderoso, mas que foram massacrados em diversas ocasiões. Eu vou comentar em outro vídeo o primeiro massacre que eles passaram, as perseguições que eles passaram, ok? Lá pelo início do século XX, tá? Logo após o seu grande avivamento que passaram ali no início do século XX. Entretanto, neste vídeo aqui, eu vou deixar vocês meditarem sobre o que eu vou ler aqui. E depois eu vou citar a fonte para vocês, tá bom? Sobre a questão dos martírios, tá? E das pessoas que foram assassinadas pelo comunismo, que tantos cristãos hoje defendem, né? Cristãos progressistas. Eu não sei em que eles são progressistas, né? Eles são retrógrados, porque uma pessoa que conhece história, ela não tem como ser um cristão progressista, tá bom? Mas veja bem, eu tenho aqui algumas histórias verídicas de pastores que foram mortos pelo comunismo coreano, tá bom? Entre 1948 e 1950,
Na medida em que a pressão aumentava, os membros diminuíam, mas a vida espiritual dos cristãos parecia se aprofundar. Isso é notório, né, pessoal? Quando existe uma grande perseguição, a fé genuína, ela surge nos corações humanos, né? Sejam através de verem testemunhos reais e verdadeiros. Mas acontece que os martírios e as torturas existiram ali na Coreia do Norte de uma maneira ímpar, de uma maneira terrível, certo? E praticamente foi diminuído quando, né, as Nações Unidas libertaram a Coreia do Japão no ano de 1945. Mas existia ali uma questão. Quando os norte-coreanos saíram das mãos dos japoneses, do qual sofreram, né, muito torturas, né, foram torturados muitos pastores presbiterianos, inclusive porque a igreja maior naquele período na Coreia do Norte era a igreja presbiteriana, do qual a igreja tinha mandado muitos missionários para aquele lugar. Mas o que ocorre é o seguinte: nós vamos aqui ver uma questão interessante. Em 16 de novembro de 1945, quando o comitê local estava sendo organizado, os comunistas incitaram operários de uma fábrica próxima a acabar com uma reunião que estava tendo dos cristãos. Na luta que se seguiu, um pastor presbiteriano foi imediatamente morto e muitos ficaram feridos. O prédio da igreja foi destruído e danos foram causados ao lar do diácono Chang Shomon, o presidente do local e outros oficiais. Poucos dias mais tarde, como resultado dos sentimentos atiçados por essa sangrenta interferência comunista numa reunião política, 5.000 estudantes fizeram uma manifestação diante do quartel-general comunista do governo do povo, dizendo-lhe para ir embora. Comunistas coreanos dispararam armas automáticas sobre os estudantes desarmados, enquanto os russos com armas automáticas atiraram neles juntamente com outro pessoal lá. 50 foram mortos ou feridos e 80, inclusive os do Partido Democrata Cristão, foram presos. Nós estamos aí por volta do ano de... Estamos falando da década de 1940, tá bom? Olha lá, na primavera de 1946, muitas igrejas planejavam cultos para comemorar seu primeiro dia da independência, desde a libertação do Japão, em 1º de março de 1919. Foi o dia em qual os coreanos tornaram pública a sua declaração de independência. Em Fiju, uma turba comunista entrou numa igreja, quebrou o púlpito e arrastou o pastor pela cidade num carro de boi com placas insultuosas penduradas no seu pescoço. Isso é só o início, tá, do que eu vou mostrar para vocês na sequência do próximo vídeo, as atrocidades que os comunistas fizeram na década de 1940 na Coreia do Norte. Até o próximo vídeo. Fique conosco e vamos mostrar para você coisas que talvez você nunca ouviu falar sobre essa questão.